Então, dando continuidade, né, onde nós paramos, é, você pode, você vai preencher com o documento orientador essas três colunas. O documento orientador ele vai te dar a proposta curricular, no caso, né? Essas duas ficam a cargo do professor. Então, como eu costumo colocar nos meus, né, planejamentos, tá vendo que tá duas linhas aqui? Eu vou deixar só numa, porque eu vou utilizar a mesma forma de avaliar, tá? Então, eu vou mesclar as células para virar só uma e vou colocar aqui o que geralmente eu coloco para avaliar, né? Então, eu vou ficar repetindo esses itens de avaliação, tá? Que é o interesse, a frequência, o comportamento, entrega das atividades, a participação das atividades práticas, né? Tá certo? Aqui, ó, vamos puxar. Qual o eixo que a gente vai tirar? A unidade temática, eixo, prática de linguagem, né? Essa prática de linguagem geralmente é para a língua portuguesa. Em matemática, a gente vai estar lá a unidade temática, tá? Vamos dar uma olhada aqui no documento. Tá aqui, ó. Unidade temática. A gente vai começar com números. Números vai ter duas habilidades relacionadas a números, tá vendo? As duas estão dentro aqui de números, ó. Então, deixa eu puxar daqui, né? Copiar. Como vai servir para as duas aqui, ó, tá vendo? Eu vou juntar aqui também. Você seleciona as duas, né? Clica numa e puxa para cima, ou clica na de cima e puxa para baixo. Clica com o botão direito e vai em mesclar, tá vendo? E aí eu vou, como eu já copiei lá, né? Você pode voltar lá se você tiver em dúvida. Seleciona de novo, copia e cola aqui. Pode colar, você pode colar Ctrl V, apertando Ctrl V ou selecionando aqui uma dessas formas aqui, ó. Formatação original, e aí como estava lá, né? Mesclar a formatação ou manter somente o texto. Tá bom? Vou colocar Ctrl V aqui, depois eu vou ter que transformar para essa fonte que a gente está utilizando, né? Que é a Arial 11. Vou até configurar logo aqui, selecionar tudo. Eu vou deixar o texto padrão como sendo essa Arial 11. Arial 11. Pronto. Pronto. Agora eu estou vendo de Arial 11 aqui. Deixa eu centralizar. Show. Essa aqui eu vou deixar em negrito. Pronto, agora vamos para habilidade. Primeira habilidade é essa daqui, ó. Vou copiar. Você pode selecionar, né? Clicar com o botão direito e copiar. Ou você pode simplesmente selecionar e apertar Ctrl C também, né? As duas teclas aí, Ctrl e C. Ctrl C. Vai lá no documento, Ctrl V. Tá aí, ó. Ela tá assim porque ela tá centralizada, tá vendo? Mas como eu quero deixar bem preenchidinha, eu vou selecionar aqui e vou nessa opção aqui, ó. Justificar. Vem aqui. Ou você pode apertar Ctrl J também, que também serve. Ele fica bem e preenche aqui a lateral todinha. Tem situações que é melhor deixar centralizado. Nem aqui, que nem aqui, ó. Se eu colocar aqui, ele vai para lá. Você vê aí a sua necessidade. Isso aqui eu vou deixar em negrito, habilidade, né, para ficar destacado. Que nem é lá no documento, ó. Tá vendo? Vou pegar outra habilidade aqui. Vou copiar. Você pode apertar Ctrl C também. Como eu já configurei aqui minha página, eu vou só clicar com o botão direito e colocar somente o texto. Não vai ficar legal. Ctrl V, vai. Aí, vou justificar e colocar na Arial. Poderia também clicar aqui, tá na mesma coisa. Aí. Então, vou deixar em negrito aqui. Objeto de conhecimento, né? Já peguei duas habilidades, agora eu vou pegar o objeto de conhecimento correspondente. Aqui, ó.
Objeto de conhecimento relacionado a essa habilidade, tá aqui, ó. É tudo isso aqui. Então, eu vou copiar, Ctrl C, e vou colar aqui, Ctrl V. Repara, o objeto de conhecimento geral mesmo seria isso aqui, ó. Objeto de conhecimento. Tudo isso que está aqui abaixo seria o detalhamento do objeto, né? Que está dentro dessa situação aqui, ó. Problemas envolvendo o significado da adição e da subtração. Objeto de conhecimento. Tudo que está aqui abaixo é detalhamento dele, né? Beleza? Então, só para ficar parecido aqui, eu vou dar um ajuste, porque fica feio assim, ó, tá vendo? Até aqui é negrito. Na verdade, eu vou deixar tudo justificado, né? Ó, vou dar outra cara. Vou dar um Enter aqui. Tá vendo que já ocupou muito espaço? Então, não vou deixar dessa forma. Vou deixar assim mesmo. Aí daqui a pessoa vai adaptando. Vou dar uma puxadinha aqui. Vou apagar aqui que sobe. Tal. Isso aqui não precisa de tanto espaço assim. Eu posso diminuir, tá vendo? Para abrir mais espaço para o outro. Aqui é da mesma forma. E você vai adequando. Agora eu já consigo subir um pouco aqui, ó, tá vendo? Aí você vai mexendo aí até ficar de forma que cabe os dois, né? Eu costumo colocar no máximo duas habilidades aqui, ó. Tá? Vou já mostrar como a gente vai continuar. Beleza? Agora eu vou pegar o objeto de conhecimento referente a essa habilidade aqui. Cadê? Tá aqui, ó. É F03MA07. Vou copiar isso aqui tudinho. Ctrl C. Clico aqui. Piscou, coloco Ctrl V. O que eu faço? Seleciono tudo. Vou em justificar. E vou colocar a fonte que eu quero. A fonte e o tamanho, né? Naquela hora eu configurei, mas, né? Você pode também, como eu fiz a configuração lá, poderia simplesmente clicar aqui e depois justificar, dá a mesma coisa, tá bom? Mas caso você não acerte fazer essa configuração que eu fiz aqui, você pode, toda vez que copiar, seleciona, vem aqui, muda a fonte para Arial e o tamanho que a gente vem utilizando, né? Aqui, ó, vem, é negrito até divisão, dois pontos. Então, divisão, dois pontos, eu seleciono e vou nesse Nzinho aqui ou aqui, tanto faz. Pronto, tá feito. Aqui é Arial. Arial, pronto. Beleza? Em procedimentos metodológicos, você também pode dizer como é que você vai fazer, né? Mas por enquanto a gente vai parar aqui. Em procedimento metodológico eu costumo fazer por último, depois que eu termino toda essa parte aqui, tá bom? Então beleza, a gente já fez aqui, né? Nós já fizemos essa e essa. Agora vamos fazer essa daqui, ó, álgebra e geometria. Aqui que eu vou fazer? Eu vou copiar essa bicha aqui. Vou dar dois, três espaços para pular de linha e só um, basta um. E vou colar. Eu venho, apago tudo que está daqui para cá. Ó. Opa. Tem que apagar aí no botão Delete, tá? Delete ou Del, porque se for apagar naquele botão normal, ele vai querer apagar a coluna inteira. Então você procura o botão Delete aí, que fica aí por perto do Enter, enfim. Ou ele vai estar escrito Delete ou Del, D-E-L, tá bom? Ele vai apagar somente o conteúdo. Vou apagar aqui também. E aqui, no caso, eu vou escrever álgebra e geometria. Só que eu juntei naquela hora, né? Eu também posso desfazer, eu posso dividir em duas partes. Como é que eu faço? Clica com o botão direito, vem dividir células. Eu quero dividir aqui essa coluna em duas linhas, né? Então, eu quero manter só uma coluna, que é esse que fica em pé. Só que eu quero que divida em duas linhas. Tá vendo? Se eu fizesse ao contrário, dividir, colocar aqui, do jeito que tá, duas colunas, duas linhas, ele vai dividir ao meio, ó, tá vendo? Eu não quero dividir assim, eu quero dividir em forma de linha. Vou apertar Ctrl Z, lembra? Toda vez que eu fiz uma coisa errada, quero desfazer, aperta o botão Ctrl, que é esse que fica no canto inferior esquerdo, é CTRL, Ctrl.
e o Z junto. E volta. Então vai com o botão direito, dividir célula. Eu quero duas linhas e só uma coluna. Aí vai, ó. Tá vendo? Então na de cima eu vou colocar o quê? Álgebra, né? Copiar aqui, colar. Na de baixo, geometria. Beleza? Vou deixar tudo selecionado. Arial 11 e em negrito. Pronto. Vamos colocar essa habilidade de álgebra aí. Poxa, o ruim é que geometria depois vai ter dois, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Vamos lá. Álgebra. Vou colocar a habilidade lá. A habilidade, né? Ctrl V. Coloca logo o objeto de conhecimento dele. Do ladinho aqui, ó. Ctrl C. Clico aqui, Ctrl V. Geometria. Ctrl C. Ctrl V. E objeto de conhecimento. Ctrl C. Ctrl V. Beleza? Eu não vou colocar as duas aqui. Vou já mostrar como eu vou fazer. Deixa eu ver se já veio direitinho. Tá Arial, né? Vou só colocar aqui, ó, negrito. Aqui também. Aqui em negrito. E aqui é negrito até aqui. Pronto. Aqui já tá pronto de novo. Então, conforme você, se você tiver com mouse, é melhor ainda. Você vai pegando a manha, vai, né, ficando mais rápido, você faz rapidinho, tá bom? Aí, como lá tinha duas de geometria, mas eu gosto de colocar somente duas por página aqui, ó, duas habilidades, por quê? Quando você for descrever aqui o procedimento metodológico, vai levar várias linhas. Aí vai acabar quebrando a página, e eu não gosto. Então, eu, particularmente, gosto de deixar só duas por folha, tá? No caso de matemática. Aí, o que que eu faço? Eu vou copiar de novo, Ctrl C, toda a tabela, né? Clico aqui nesse quadradinho, ó. Ctrl C. Vou dar dois entres aqui, ó. Um, dois. Pulou? Ctrl V. Aqui que eu vou fazer? Eu vou apagar. Vou pegar aquela geometria que ficou sobrando, né? Vou colocar aqui em cima, que é a continuação lá de cima, né? Vou apagar essa de baixo. Vou apagar aqui também. Del. Pronto. Eu coloquei a primeira de geometria aqui em cima, né? Essa de baixo eu vou colocar lá na outra página. Tá vendo? E aí evita aqueles planos todo quebrados, sabe? Eu particularmente não gosto. Acho fica visualmente poluído, né? Eu gosto de deixar bem organizadinho. E aqui o objeto de conhecimento referente, opa, a ele ao lado. Pronto. Tá vendo? Vamos continuar. Ó, ainda tem aqui grandezas e medidas e probabilidade estatística. Da mesma forma. Vou pegar grandezas e medidas aqui. Vou colocar aqui embaixo. Tá? Vou colocar para Arial. Cadê o Arial? Tamanho 11 e em negrito. Vou pegar a primeira habilidade, que é essa aqui, ó. Tá vendo? Vou colocar aí. Deixar negrito só essa parte aqui. Eu, porque sou muito cheio de detalhes, né? Mas tem gente que nem coloca negrito isso aí, não. Vai colocando por cima da galhada mesmo. Tá bom? E aqui, no caso, pego aqui o objeto de conhecimento, né? Coloco aqui do lado. Cadê? Comparação e ordenação. Isso. Pronto. E a outra habilidade de grandezas e medidas, eu vou fazer a mesma coisa. Copio a tabela inteira. Dou Enter até mudar de página. E colo. Aí o que que eu faço? Pego grandezas e medidas, que era a última, né? Coloco aqui em cima para ser a continuação. Apago essa daqui, coloco ela. E o resto eu apago. Delete, né? Seleciono delete. Aí a segunda aqui, ó, que era a continuação, né? Eu. Opa, não quer. Opa. Puxar de baixo para cima para ver se vai.
Foi. Ctrl C, Ctrl V. Ó, vou pegar aqui o objeto conhecimento. Quando de cima para baixo não quiser, você faz de baixo para cima, que às vezes a seleção do texto, né? Não veio aqui o M, né? Mas eu posso adicionar manualmente. Medidas de tempo. Dois pontos, negrito. E a última é probabilidade estatística. Ele vai lá, Arial, né? Negrito. Olha só. Vai copiando, vai colando. Tá vendo? Opa. Negrito. Agora eu vou pegar o objeto conhecimento. Olha só. Tudo é negrito nesse caso aqui, né? Olha só. Tá vendo? Ah, nesse caso aqui não precisou. Eu vou precisar aumentar mais a habilidade, né? Ficou muito comprido, ó. Objeto de conhecimento nem tanto. Então você vai adequando, ó. A gente vai precisar de mais espaço aqui no procedimento metodológico. A avaliação também não precisa de muito espaço. Aí você vai adequando aí, né? Conforme a necessidade. Aqui também, ó. A habilidade da bacana. Aqui o objeto pode diminuir. É bom você deixar bastante espaço para o procedimento, que vai levar. Você vai descrever como é que você vai fazer, né? Mais ou menos. Então você faz esse ajuste, beleza? Dá para ajustar mais, ó. A avaliação eu coloco também bem curtinha. Deixa um espaço legal aí só para. Beleza. Show. Então é isso. Depois a gente vai vou mostrar o método como é que eu faço, né? Para fazer os procedimentos metodológicos. Você pode colocar o seu da sua cabeça ou pode utilizar inteligência artificial para te auxiliar, não para fazer por você, tá? Para auxiliar a você definir os melhores procedimentos para aplicar esses objetos de conhecimento aí, tá? Para a criança atingir a habilidade. Beleza? Ah, nem mostrei o que eu fiz aqui, ó, tá vendo? Tava separado aqui, eu cliquei aqui em cima, dei um clique, apareceu o cursor aqui, aí você vem apagando, backspace. Aí ele vem subindo, ó. Tá bom? Por último, você faz esses ajustes aí. Ó, aqui tem uma página em branco, ó. Clico aqui em cima, ó. Vou vir apagando. Subiu? Subiu. Beleza? Então é isso. Vou fechar o vídeo por aqui. E no outro eu venho falando aqui como é que a gente faz os procedimentos metodológicos.